Muito boa tarde para todos, desde a Califórnia, já uma tarde a querer ser noite, obviamente na costa leste dos Estados Unidos da América e no Canadá. Muito boa tarde, obviamente, aqui também para a Califórnia, para aqueles que nos seguem também na costa oeste, portanto, do Canadá também, na zona de Vancouver, no mesmo fuso horário da Califórnia. Em nome do Instituto Portuguese Beyond Borders Institute, PBBI, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, e da Palcos, Portuguese American Leadership Council of the United States. Bem-vindos a mais uma série de As Nossas Vozes, pilares da nossa comunidade, e é com muito gosto que estamos a fazer-vos mais esta série, portanto, que trazemos aos nossos amigos de costa a costa dos Estados Unidos da América e do Canadá, e também àqueles que nos acompanham, apesar de ser tarde, mas há sempre uns amigos que nos acompanham no Brasil, onde em várias partes são 9 ou 10 horas da noite, e também algumas pessoas amigas que nos acompanham no arquipélago dos Açores, e aqueles que ficam até à 1 hora da madrugada para nos verem, ou então mais tarde indeferido, naquilo que chamávamos antigamente a metrópole, não é? Portanto, ou seja, em Portugal continental e também na Madeira. Temos connosco o Dr. Carlos Correia, mas antes de passarmos à nossa conversa, ao nosso diálogo, com muito gosto que está aqui comigo, como sempre, o meu co-moderador. Enquanto houver as nossas vozes, será uma dupla, portanto, de Pereira e Borges, portanto, é com muito gosto que apresento, como também diretor da Palcos, o meu caro amigo Ilídio Pereira. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Carlos Correia, que é membro da Palcos, e agradecer em meu nome pessoal e também, claro, como diretor da Palcos, de ter aceito o nosso convite. Eu vou alertar que durante este webinário, e uma vez mais em português, como é a nossa apanágio, eu vou-me dirigir ao Dr. Carlos Correia, tratando simplesmente por Carlos Correia. E porquê? Por razões óbvias, pessoais e também familiares. Nós temos tido cuidado para não tornar estes webinários monocórdicos e maçadores, em estabelecer uma ordem e sequência nas perguntas tópicos que fazemos, e hoje cabe-me a mim fazer a primeira pergunta. Se o meu amigo Diniz não tiver mais nada para acrescentar, eu passaria já para a primeira pergunta. Se achar bem, eu começo já. Sim, claro, comece já, portanto. Já fizemos as apresentações. É verdade. Bem, só gostava de Então, dizer boa noite e o meu prazer estar aqui presente hoje também. muito bem, o prazer é todo nosso, prazer é todo nosso. Ora bem, nós temos um prazer enorme e eu, em primeiro lugar, quero, com o nosso... Isto é realmente um agradecimento muito pessoal, e nestas séries que a Palcos e a PBBI da Estadual da Califórnia está a levar ao conhecimento a todos, é realmente uma coisa que nós temos levado a peito e temos sido muitíssimo bem aceitos. Portanto, eu começava a pedir ao Carlos o favor de dar-nos uma biografia tua. Em particular, o teu percurso pessoal, desde a tua formatura em Medicina na Universidade de Coimbra e o teu regresso aos Estados Unidos. E também, se possível, a diferença que existe entre os médicos nos Estados Unidos, que são obrigados, sei eu, a prestar serviços médicos nas urgências em hospitais públicos, contrariamente aos teus colegas, por exemplo, que em Portugal escolhem exercer só a profissão médica no Porto, em Lisboa e nas grandes cidades. E por isso, claro, há mais falta de médicos de família no interior do que nas zonas urbanas. Portanto, este era o primeiro tópico que gostava de lançar para a nossa conversa. Sim, boa noite. Bem, a minha vida é uma típica de imigrante, não é? Vim para cá fazer os meus 11 anos já na década de 60, por causa que os meus pais, obviamente, imigraram para os Estados Unidos, para a Canérica inicialmente. Passados uns 2 anos, eles mudaram-se para a Flórida, onde vivi muito da minha vida. Depois, mais tarde, fui para Coimbra para estudar medicina. Aí passei vários anos, aí tive
enfim, passei bons anos e fui conhecer a minha futura esposa, não posso esquecer isso. Depois, vindo para os Estados Unidos novamente, tive que fazer um internato ou um estágio que é chamado residency, e fui para o centro dos Estados Unidos, para uma cidade pequenina ao pé do rio do Mississippi, Quincy, Illinois. Aí estive 3 anos e depois então vim praticar para aqui medicina como médico de família. Há já quase 29 anos que estou aqui em Fall River, sempre no mesmo sítio. Tive a sorte de acertar exatamente onde fiquei toda a minha vida. Muitas vezes os médicos mudam de um sítio para o outro, mas eu não. Aqui fiquei a minha vida, tenho ficado a minha profissão toda. Por isso aqui tenho praticado e tenho tido o prazer de servir a comunidade portuguesa aqui nesta região. Em termos das diferenças, há muitas diferenças exatamente entre o sistema de saúde de Portugal e dos Estados Unidos, são muito, muito diferentes mesmo. Lembrar que também eu devo dizer que não estou a par de tudo o que acontece hoje em dia em Portugal. Eu saí de lá na década de 80, no início da década de 80, por isso era muito diferente e era mais tudo dependendo do Sistema Nacional de Saúde, e hoje em dia o sistema privado é muito maior do que era naquela altura. Naquela altura era muitíssimo pequeno. Aqui, nos Estados Unidos, não há um Sistema Nacional de Saúde, aqui é tudo privado. É tudo privado, mas existe uma certa obrigação de atendimento a quem chega, não é? Por exemplo, às urgências, eu acho que há uma diferença enorme. No outro dia eu vi no noticiário em Portugal o problema que tem nas urgências lá, e fiquei a saber também que não sabia que lá ainda não existe essa profissão, ou essa especialidade, ou seja, de médico de urgência. Por isso ainda não, a Ordem dos Médicos, pelo visto, não reconhece isso, e não existe por isso essa especialidade, e não existem médicos especialistas nisso. Aqui nos serviços de urgência são médicos essencialmente que é só o que fazem. São médicos de urgência, têm turnos muitas vezes de 12 horas, têm semanas de vaga, obviamente, mas quando estão de serviço, mas é só isso mesmo que eles fazem. Eles não fazem outro serviço hospitalar ou outro serviço fora do hospital. Em Portugal acho que isso não é o caso, não é? Pelo menos quando eu lá estava, eu mesmo como estagiário fiz serviço de urgência também, ou de banco, como era chamado. Por isso há diferenças muito grandes, e há diferenças no sistema de saúde, não é? Cá é todo privado, mas existe, acho que o que as pessoas conhecem mais também são os hospitais, o que eu diria, os hospitais da comunidade, os chamados community hospitals. Por exemplo, para o que eu trabalho, é um hospital que não é privado, um hospital que não tem donos, é um hospital que não tem que dar lucro, ou o lucro que tem é lucro para depois servir a comunidade. Por isso, um hospital chamado que não tem non-profit, uma organização que é mesmo pertencente à localidade, e por isso não serve ninguém, nem tem que dar lucro a ninguém. Na mesma cidade temos um outro hospital que já esse é privado, é um hospital que pertence a uma organização médica privada, e por aí já esses têm que, obviamente, mostrar lucro para continuar em exercício. Por isso é a diferença que há entre os dois grupos de hospitais, mas, no entanto, um doente, por exemplo, que tenha o Medicare, pode e será atendido numa urgência, quer seja do hospital privado aqui, do outro hospital, ou do nosso hospital, da mesma maneira. Por isso não podem recusar e dão um atendimento, e o Medicare paga para ser servido nesse hospital. Acho que talvez não seja a mesma coisa em Portugal, nos hospitais privados. Não tenho total conhecimento disso, não é? Mas que não aceitem, enfim, o facto da pessoa ter, não é, o sistema de saúde, pertencer ao sistema de saúde de Portugal e ter direito à saúde em Portugal. Por isso, há muitas diferenças. É quase impossível de comparação dos dois países, porque realmente, como em muitas outras coisas, as diferenças são bastante grandes. Mas comentaste que tiveste ido para uma cidade pequena em Illinois, Quincy, Illinois. Foi porque querias ir para lá, ou foi necessário ir para lá? Ou mandaram para lá antes de poderes ser médico noutro sítio? Pois aqui concorre-se ao estágio, não é? Por isso dependia de vagas, onde é que há vagas, onde consigo entrar, e depois pela escolha própria, não é? Acho que foi um bom sítio, eu gostei muito, aliás, de lá estar, de conhecer uma zona do país que de outra maneira não tinha conhecido, uma zona muito diferente do país, que é o Midwest.
mas foi exatamente, enfim, é quase um sorteio também, em termos de escolha para onde se vai, os sítios têm que escolher, depende das vagas que há para cada especialidade, e por aí é quase como um sorteio. Mas, claro, há certas vagas dentro do país e são todas espalhadas, e os médicos que saem de formatura acabam por ter que preencher essas vagas, não é? E acabam por ser espalhados no país inteiro. Pois era esse mesmo, esse termo, acabam por ter de preencher essas vagas. Que é isso, e isto vou pôr já um ponto final, né, na pergunta, porque realmente aparecem vagas de certeza absoluta no país todo. É um país pequenino, o nosso país, mas é um país onde necessitam de médicos em todo o lado, não só em Lisboa e no Porto. E por isso, com certeza, é por isso que se agregam e há mais problemas no interior e nas zonas urbanas. Ok, obrigado. Eu aumentava mais uma coisa, isto também tem um parte da organização. Eu lembro-me quando andava em medicina a estudar, no fim ali no início da década de 80, falava-se em que haveria médicos a mais na altura. Por isso, não é o que está a acontecer, não havia médicos a mais, havia sempre o mesmo problema, mas eu diria que o Estado, na altura, pelo menos, tinha o queijo e a faca na mão. Era o Estado que controlava o número de vagas nas faculdades, era o Estado que colocava depois os estagiários onde queria, não era? Abrindo vagas, só abria as vagas para que houvesse pessoas para entrar, e daí podia ter espalhado as pessoas pelo país inteiro. A questão é preciso ter essa organização e ter esse poder nesse cargo, nesse poder político para tomar esse tipo de decisão. É o interesse dele também. Uhum. Muito obrigado, sim, senhora. Caro amigo. A minha pergunta tem a ver precisamente também com a primeira parte da sua resposta, ou seja, de nos falar um pouco sobre a sua adaptação. Já falou, portanto, da sua estadia na Flórida, em outros estados. Portanto, a sua adaptação ao mundo americano, à comunidade de origem portuguesa neste país, portanto, quando veio para cá, como foram, portanto, esses primeiros anos da imigração. O que é que se lembra deles, o que é que se lembra das partes boas, das partes menos boas, a parte da adaptação sua, seus pais, etc. E aí também qual é o contacto que mantém ainda hoje com Portugal e com a comunidade de origem portuguesa, que obviamente aí nessa zona é uma das maiores dos Estados Unidos, se não a maior. Sim, olha, eu vim para cá, como digo, vim cá fazer 11 anos, por isso vim uma criança. Eu acho que é muito mais fácil uma criança se adaptar a um país novo, a uma cultura nova, do que será para uma pessoa já adulta ou uma pessoa de idade ainda mais difícil. Por isso, direi que não tive assim grande dificuldade em termos de conseguir adaptar. No início viemos para um sítio, Denver, Connecticut, onde havia bastantes portugueses, mas depois indo para a Flórida, havia muitíssimos poucos portugueses, ainda hoje não há assim muitos, mas na altura havia ainda muitos menos, por isso até pensavam que eu era cubano, que era o que havia maioria na Flórida, na altura, e na agora, mas na altura especialmente. Por isso não tive, quer dizer, vim com o primeiro ano do liceu, do antigo liceu lá, tinha tido um ano de francês, por isso foi-me difícil, foi a língua. Inicialmente o primeiro ano foi difícil. Depois encontrei algo, acho eu, assim, bastante difícil de adaptação. Enfim, os meus pais, obviamente pessoas mais de idade, não falavam bem o inglês. Muitas vezes servi de tradutor. Achei isso um cargo difícil na altura, e acho hoje em dia que ainda é um cargo muito difícil de servir de tradutor, seja para o que for, especialmente quando uma pessoa vai ao médico e ter que ter um tradutor, e na altura era eu o tradutor dos meus pais quando necessitavam disso, e por isso acho eu essa uma parte difícil, talvez, de adaptação. Mas de resto, como digo, era jovem, não tive grande dificuldade em me adaptar. Aqui depois, estando nesta comunidade aqui, onde há uma grande comunidade portuguesa, a maior parte dos Açores, mas também alguns da Madeira e do continente, mas sim a maioria dos Açores, acho que não tive problemas nenhuns em me identificar com a comunidade. Acho que vim para cá até por uma razão exatamente dessa dificuldade que eu achava
no confronto de um imigrante português tendo a dificuldade em comunicar com o seu médico e ter que ter um tradutor, por isso vim cá eliminar esse obstáculo, tentar eliminar pelo menos para os meus doentes, e acho que o consegui exatamente, para não ter que haver um tradutor, não terem que trazer um familiar à consulta, e assim tentei fazê-lo, não só eu, como o pessoal que trabalha no meu consultório, ser bilíngue, por isso falar português, para as pessoas sentirem-se à vontade. Era essa, eu acho, a maior dificuldade, provavelmente, que os meus pais encontraram na adaptação, exatamente a língua e o poder comunicar, mas, enfim, um jovem adapta-se muito mais facilmente a esta vida ou qualquer outra adaptação. Hoje em dia, se fosse eu a ir para outro país, já seria um caso muito diferente na adaptação, seria muito mais difícil, obviamente. Exatamente, e obviamente com 11 anos eu também vim com 10 e portanto estamos a falar mais ou menos na mesma idade, e recordou-me a questão, portanto, das traduções, porque de ser intérprete para os pais. Aliás, muitas vezes as nossas crianças, aqueles que vieram nas nossas idades, particularmente aqueles que vieram, portanto, nos anos 60 e 70 e até 80, até que se crescia depressa, porque começava-se a perceber, não sei se isso passou com o senhor doutor, e que agradecia, começava-se a perceber algumas coisas que eram preocupações dos pais que uma criança com 10 anos não sabia, não, ou 11. Sem dúvida, isso acontecia e muitas vezes participava-se em decisões por causa de desconhecimento que eles tinham da cultura e de como funcionavam certas coisas, participavam-se em decisões e era pedido o nosso conselho com uma idade ainda, enfim, muito nova, que não, em princípio, devia ser ao contrário, mas acontecia assim exatamente por causa dessa comunidade que era muito diferente, dessas regras que eram muito diferentes e eles não estavam habituados a elas. E, obviamente, falou um pouco do seu contacto e a razão porque está, portanto, na zona de Fall River, e o seu contacto com Portugal, obviamente que mantém fortes ligações ainda com o país que deixou, mas, ao fim e ao cabo, não deixou de forma alguma, continua a falar perfeitamente bem português e, para além disso, também estudou lá. Portanto, como é o seu contacto hoje em dia com Portugal? Sim, olha, eu diria que há uma frase que diz tudo. Coimbra tem mais encanto na hora da despedida, por isso não me esquece e, sinceramente, a minha ligação, obviamente, com Portugal é muito grande. Não só, como disse, conheci lá a minha esposa, por isso ela é portuguesa e tem lá a família, por isso temos uma ligação muito grande. Nos últimos 20 anos, no princípio não, por questões difíceis da vida, mas nos últimos 20 anos temos ido todos os anos a Portugal, pelo menos uma vez, se não duas vezes, exceto, obviamente, no ano da pandemia, que era impossível, não é? Mas felizmente temos tido, e por isso temos uma ligação muito, muito próxima de Portugal, vamos lá frequentemente, e acho eu que é a melhor maneira de realmente continuar a ter aquela ligação com o país, com a cultura, com o país, com a mudança do país, porque o país tem mudado muito nos últimos anos, e ouvir os noticiários e tudo é uma coisa, mas estar lá e viver a realidade é outra, por isso é a melhor maneira, por isso de manter aquela ligação com o país, e tenho tentado também fazer isso com os meus filhos, vão sempre connosco, por isso são expostos à cultura portuguesa, à comida portuguesa que muito gostam, enfim, e é isso que lhes dá orgulho em ser português também, e espero que transmitam isso depois um dia aos filhos deles também, por sabendo isso. Acho que é muitíssimo, muitíssimo importante esse expor, a pessoa ser exposta a contínua ligação ao seu país. Na realidade concordo perfeitamente, não haja dúvida que a melhor forma de se estar ligado a Portugal é com uma ligação, portanto, presencial, quando possível, Uhum. não é? Ilídio, passo para si. Eu, antes de passar à pergunta número 3, queria-vos dizer que eu cheguei com mais uns anos que vocês. Não foram muitos, mas mais uns anos que vocês. Foram uns tantos, Ilídio, foram uns tantos. Alguns, só alguns.
Carlos, a medicina não é um campo em que muitos imigrantes e lusodescendentes têm verdade. Claro, felizmente agora temos muito mais do que tínhamos há 25 e 30 anos. Falas um pouquinho da tua escolha pela medicina e dos desafios de estudar medicina. E, claro, algumas sugestões também para jovens que nos estão a ouvir ou os pais que possam dizer a esses jovens que queiram entrar nesta profissão da medicina. Bem, olha, é fácil dizer porque é que vim para a medicina, porque eu tive a sorte de, desde muito novo, lembro-me eu ainda na escola primária, na segunda ou terceira classe, a Dona Angelina, onde eu andava, de ter que fazer um desenho sobre o que queria ser quando era grande, e foi médico. A minha mãe era professora de alguma maneira eu queria, era, desde logo a essa altura, ser médico. E desde então sempre foi a minha ideia, exatamente o meu interesse pela medicina veio, a minha paixão, digamos, veio desde novo, e como eu digo, tive a sorte de ter essa paixão desde novo e de nunca variar desse caminho. Por isso aí, porque é que vim para a medicina, sempre gostei da medicina e sempre me intrigou, gostei da ciência, gostava de química, gostava de biologia, e tem que se gostar das ciências, senão não se pode ir para a medicina, que isso envolve muita ciência, envolve muito estudo, sempre fui estudioso, e daí consegui, acho eu, chegar ao ponto que cheguei e tirar o curso. Realmente não há muitos descendentes, eu acho que a comunidade descendente tem um nível de educação mais alto. Aliás, a maior parte da população imigrante era uma população que vinha trabalhar para as fábricas, muitas vezes não tinha, a educação era limitada, mas os filhos têm tido uma oportunidade e têm atingido um maior grau de educação, mas infelizmente não muitos vão para a medicina, têm ido para outros rumos, não é? Não muitos vão para a medicina. Eu conheço um rapaz, por acaso aqui mesmo de Fall River, que até jogou futebol com o meu filho quando eram miúdos, e que está em medicina, mas é o único aqui até que conheço que para ir para a medicina. Tem havido um outro que era daqui de Fall River, já é um médico aqui também, mas realmente são muito poucos. Não sei porquê, podem, obviamente uma pessoa estudando pode conseguir aquilo que quiser, não é fácil ir para o curso de medicina, é bastante difícil entrar, é bastante difícil, leva muitos anos, leva a um custo grande, especialmente aqui nos Estados Unidos, em termos de escola de medicina, depois mesmo disso, acaba por custar bastante dinheiro, talvez seja isso que impede muitas pessoas de irem para a medicina, mas, como digo, se tem essa paixão, tem que ter a paixão, vale muito bem a pena sacrificar as noites com a vela acesa, como se costumava dizer antigamente, não é? De estudos até tarde, e é um caminho que se pode levar e é possível para os imigrantes. O meu conselho é gostar, tem que gostar de ciências, tem que fazer muito bem as ciências, tem que estudar muito, tem que sacrificar e tem que realmente ter essa paixão para a medicina, para ir para a medicina. Por isso, não é só não ter medo do sangue, de ver sangue, mas é mais ter uma certa paixão pelo descobrimento, que é o descobrimento das doenças, descobrir o que é que se passa com o doente, investigar, é um pouco a investigação que se faz ao fim e ao cabo, para ver o que é que se está a passar com o doente. Por isso tem que se gostar exatamente disso, tem que se estar pronto a ter uns horários um pouco flexíveis ou inflexíveis, conforme se parar para isso, não é? Quer dizer, pode, agora já não tanto, mas durante os meus primeiros anos de trabalho aqui, quando eu estava para atendimento também para os meus doentes no hospital, muitas vezes às 3 da noite, não é? Na altura era o beeper, tocava o beeper, eu tinha que atender, teria que telefonar, e às vezes às 4 tornava a tocar, e enfim, por isso tem que estar também apto para enfim, servir e estar a servir, não só das 8 da manhã até às 5 da tarde, mas nos fins de semana, às noites e outras alturas. Por isso é bastante sacrifício, mas vale a pena se realmente tem essa paixão. Realmente eu acho que o Busilis é mesmo ter paixão, porque isto é uma carreira que tem muita dedicação. Eu agora fiquei a saber realmente porque é que eu não fui para a medicina.
porque eu não gostei, não tive muita queda pela ciência. Mas outra coisa é que eu realmente levantar-me às 4 da manhã não dá. Eu sou do outro lado, tenho outro. O meu sistema está preparado para outras coisas. Mas essa explicação eu acho que é mais do que suficiente. E pode ser que agora esta segunda geração e terceira geração que enverede pela medicina tenha que realmente ter paixão, porque isto é uma carreira que acarreta muitos problemas ou muitas coisas a quem não está inclinado a tê-las. Uhum. É O um que é que horário eu digo? difícil. Exatamente. Amigo Diniz, Eu, antes de entrar na próxima pergunta, queria dar seguimento a algo que o Dr. Carlos Correia disse, a questão da medicina e a questão dos nossos jovens. Portanto, eu lido com jovens já há muitos anos, como professor é a minha vida, e muitos dizem-me que não vão pela medicina, porque também não têm, porque o médico, como no seu caso, o médico de família, tem que ter a paixão da medicina e tem que preparar-se para, portanto, toda essa rigidez de aprendizagem contínua, mas também tem que ser o que nós dizemos em inglês a people person, ou seja, tem que ter uma forma de falar com as pessoas, tal como quem está a trabalhar com qualquer público. Portanto, tem as duas coisas. E eu tive, e gostaria que o doutor Carlos Correia comentasse essa parte. Eu tive 2 alunos meus, por exemplo, recentemente na universidade, que foram para a medicina, mas outro campo, o campo da investigação, que trabalham num laboratório todos os dias e que também contribuem, obviamente, mas que me disseram, eu fui para aí, porquê? Porque um disse abertamente, I'm not a people person, eu nunca poderia ser um médico de família. Mas é importante também ter gente, obviamente, na medicina, nessa outra parte da medicina. Exatamente, em todos os ramos, e há, obviamente, médicos com mais tendência ou com poderes de comunicação melhores do que outros. Encontra-se isso em toda a parte, mesmo não só os portugueses, mas os americanos, não é? Encontra-se, por exemplo, eu acho que muitas vezes, muitos desses médicos que não são people person, não é? Vão para radiologistas, que só estão a ver radiografias e não têm que lidar diretamente com a pessoa, só algumas vezes se fazem algum tipo de certas intervenções. Hoje em dia também radiologistas já fazem certas intervenções em pessoas, mas é mínimo, não é? Ou são muitas vezes aqueles médicos que vão para hospitais muito especializados, em que lidam muito com muita pesquisa, obviamente não só pesquisadores, também veem pessoas, mas muito limitado, e encontra-se pessoas às vezes que não têm tanto aquele afeto para lidar com as pessoas, mas enfim, são muito espertos, têm muita tendência, gostam da medicina, gostam de investigar, fazer investigação. Por isso há para todos os ramos. Eu acho que nos cuidados primários de saúde, para um médico de família, um internista, é preciso exatamente ter mais ser mais people's person, porque realmente isso faz grande parte daquilo que é tratar o doente, perceber o doente, compreendê-lo, mostrar empatia e para tentar resolver o problema, ou pelo menos melhorar o problema. Às vezes, quando não se pode resolver, pode-se melhorar ou pode-se encarar de outra maneira. Porque nem sempre, obviamente, se resolve os problemas. Mas isso é preciso também, faz parte e é muito importante. E quem não o tem, os doentes queixam-se e a pessoa sabe, olha, fui àquele médico e não gostei nada dele, não fez isto, não fez aquilo. não me Obviamente. receitou nada. Não me Todos temos, enfim, graus diferentes de poder comunicar com a pessoa. Nesse aspecto é que eu acho que eu tenho mais sorte até, por falar português, por isso já é uma outra barreira que não tenho com os meus doentes, porque mesmo com as mesmas qualidades, mas se tivesse que falar através de um tradutor, já é difícil. Devo dizer que sinto pelos meus colegas que têm que fazer isso, porque de vez em quando, mas raramente, tenho que usar um tradutor para, às vezes, doentes da Camboja ou de outros países. Obviamente eu não falo e noto, dizer assim, isto é difícil, isto realmente não é nada fácil. E obviamente que não sinto aquela ligação, não consigo aquela ligação com o doente que consigo com um português, ou mesmo com um americano, que obviamente fala o inglês. É muito diferente.
Então agora a parte da minha pergunta era mais ligada à comunidade e peço desculpa de ter entrado, mas era importante, particularmente para, como a parte da pergunta do Elídio, para os jovens e pais que nos estejam, portanto, a ver e ouvir a questão de saber-se que há muitos ramos da Uhum. medicina e todos eles, portanto, para aquilo que, particularmente um jovem, uma jovem que goste de ciências. Mas vive, obviamente, na que seguramente é talvez a maior comunidade de origem portuguesa concentrada numa só zona, portanto, nos Estados Unidos. Poderá ser. Há quem puxe para Fall River e há quem puxe para Newark, New Jersey, mas ambas são zonas, portanto, metropolitanas, zonas. Obviamente, onde há uma grande comunidade. Fall River é considerada, portanto, a capital dos Açores, fora dos Açores, e como é que vê esta comunidade hoje em comparação com os primeiros dias que aí chegou? Qual alguns desafios que vê? Obviamente, como médico que fala e muito bem a língua portuguesa, tem essa facilidade de comunicar com os seus pacientes, mas com os seus doentes. Mas como é que vê, na realidade, a manutenção das tradições, da cultura e até mesmo o conhecimento de Portugal de hoje? Porque, como disse numa das suas respostas, na realidade, para se estar a par de Portugal, não basta ver as notícias, também tem que se ver in loco, portanto, o local. Portanto, uma pergunta assim com várias perguntas entre elas, mas como é que vê a comunidade hoje? Como é que vê as ligações entre Portugal e a sua diáspora, como pessoa interessada, obviamente, nos dois lados do Atlântico, os seus filhos aqui, sua família aqui e lá, esse relacionamento que não é assim tão complexo, mas poderá ser, porque nós todos temos que viver, aqueles que aqui nos Estados Unidos vivem ainda com uma ligação forte a Portugal ou a qualquer região de Portugal, quer seja os Açores, quer seja a Madeira. Portanto, como é que vê a comunidade de hoje em comparação com alguns anos atrás e a ligação Portugal-comunidades? Bem, eu diria que existe uma grande ligação, obviamente, especialmente aqui entre a comunidade daqui e os Açores. Existem muitas atividades, existem muitas festas que se faz, culturais, ligadas muito às festas dos Açores. Por isso existe muito essa ligação, sem dúvida. O que eu gostava que existisse, e estou a ver agora, e estou a ver, é exatamente que os descendentes dos imigrantes portugueses tivessem uma oportunidade maior de visitar Portugal, os Açores, Madeira, para realmente ver a realidade. Porque um dos poucos erros que eu posso, enfim, que eu acho que existe, é que a maior parte dos imigrantes foi na década de 60, na década de 50, para aqui até ainda muito antes, estamos a falar até no início do século passado, que vieram para aqui imigrantes para Fall River para trabalhar nas fábricas, que existia aqui por todo lado e no Bedford também. E por isso, às vezes, já são descendentes de primeira geração, segunda geração, alguns terceira geração. E o conhecimento que eles têm é só daqui. E os imigrantes que vieram para cá, muitas vezes mantêm exatamente as tradições, mas também mantêm, muitas vezes, os conhecimentos de Portugal de quando saíram de lá. Ora, o Portugal de agora não é o Portugal de há 50 anos, de há 40 anos, nem de há 30 anos, depois de 25 de Abril, sem dúvida nenhuma, e mesmo nos últimos 20 anos, tem havido uma revolução muito grande, diria mesmo, não há menos do que isso, em Portugal, em muitos aspectos. E tudo isso não se pode transmitir através da televisão, tem que realmente viver-se lá, tem que se ir lá. E eu tenho tido a experiência de muitos dos meus doentes falarem que às vezes que finalmente levaram os filhos lá e eles ficaram admiradíssimos, quer seja aos Açores, quer seja a Lisboa, por exemplo, e ao continente, ou à Madeira, ficaram admiradíssimos e querem lá voltar. Por isso, quer dizer, a ideia que eles tinham de Portugal, embora vivessem nesta zona, embora tenham este conhecimento destas tradições todas, é muito diferente de chegar lá, aterrar em Lisboa, aterrar em São Miguel, aterrar na Madeira e começar a andar e ver realmente a realidade que é Portugal. Portugal é um país moderno. Eu acho que muitas vezes a ideia é que não é um país, enfim, um pouco atrasado, mas é um país que não tem nada de vergonha para o resto da Europa. É um país que hoje em dia, felizmente, está em moda, felizmente e não felizmente, porque tornam as coisas mais caras para nós, que vamos lá mais vezes, mas está em moda até para os americanos e, felizmente, acho eu agora,
também para os descendentes portugueses daqui, acho que estão mais a visitar Portugal. E eu acho que é importante, e quando eu digo Portugal, falo no continente, nos Açores e Madeira, refiro-me às 3 áreas, em igualdade, porque eu acho que é isso que é bastante importante para realmente conhecer e manter a ligação e a cultura, porque as festas são boas, mas as festas às vezes são para nos lembrar o passado também, e às vezes esquece o presente que está a acontecer hoje em dia no nosso país. Na realidade, ainda não foi há muito tempo que uma colega minha, que é, portanto, professora de escrita criativa na universidade, criada, portanto, aqui nos Estados Unidos, de avós vindos de São Miguel dos Açores, e os avós levaram-na pela primeira vez, quando ela já estava na escola secundária, e já desde então já foi lá outras 3 vezes, a São Miguel, aos Açores, a Portugal. E ela disse-me que, criada com as festas, como o doutor acabou de dizer, e chega lá e toda a malta da sua idade, diz ela, eu tinha 16 anos, todos da minha idade queriam ir para concertos, e eu nunca vi uma festa na comunidade com concertos, ou seja, concertos de música rock e outras Exatamente. coisas que não via na comunidade, e portanto, até mesmo os avós, se fazem, na minha perspectiva, e gostaria de saber a sua, fazem um bom serviço à sua identidade e ao passar do seu legado, se conseguirem que os seus netos acabem por ir com eles, mesmo uma vez ou duas na vida, ver a terra dos seus avós. Porque uma das coisas, como temos uma comunidade muito antiga na Califórnia, como sabe, portanto, e que me magoa, é ouvir os jovens que são açor-descendentes, luso-descendentes, até mesmo de outras partes da lusofonia, muitas vezes dizerem foi o meu bisavô que veio, e eu pergunto-lhes de onde? Eu penso que dos Açores. De que ilha? Não sei. Eu penso que de Portugal continental. De que zona? Não sei. Na realidade, os avós talvez sejam uma boa forma de fazer essa ligação com os seus netos, particularmente se os pais não têm possibilidade ou tempo para irem aos Açores, ou a Portugal continental ou à Madeira. Essa ligação continua a ser importante na sua perspectiva, não é? Sem dúvida, é uma oportunidade muito grande e tenho a certeza que esses netos vão adorar e vão gostar e vão voltar, que é o que eu tenho, enfim, as histórias que eu tenho ouvido dos meus doentes, vão voltar lá. E não só isso, como também eu acho que é preciso dar um maior conhecimento da história de Portugal. Portugal foi um país em que o Papa dividiu o globo a meio com a Espanha, numa certa altura, em 1500 e tal, eu não me lembro obviamente a data, ou 1400 e tal, não sei bem a data, mas por isso foi um país bastante importante na história mundial, um país que se espalhou por toda a parte do mundo. Lembrar as figuras, eu digo que eu, como disse, tenho no escritório pessoal que fala português, a maior parte dele nascido cá, descendente, e gosto muitas vezes de levar certos pormenores que eu conheço, eu com a minha esposa me dá às vezes, sobre a história de Portugal, para dar a conhecer, por exemplo, dizer que Magalhães é Magalhães não é Magellan, era português, não sabiam, de falar no Luís de Camões, falar assim em certos termos da história, foi uma rainha que levou o chá para a Inglaterra, portuguesa, foi assim, há certos pormenores que não têm a mínima ideia, e quando sabem, ficam admirados e vejo neles e nelas, quase tudo senhoras, que trabalham lá, um certo orgulho de dizer assim, um português é que fez isto, e querem saber mais, e querem saber mais. Por isso é o visitar e é também começar a dar a conhecer aquilo que Portugal fez durante muitos anos e tem feito ainda, não é? Por isso temos pessoas em cargos importantes, inclusivamente o presidente da ONU, em Nova Iorque, Nações Unidas, que é português, por isso, mesmo esse pormenor eles não sabiam, por isso, a dar a conhecer isso que realmente é algo para ser orgulhoso ser português, porque às vezes é exatamente isso que falta, porque não conhecem, não veem, não sabem, pensam que exatamente é só essas festas antigas e não há esses concertos para os jovens. Faz-me lembrar uma jovem que eu tive que
uma senhora que trabalha comigo, foi a Portugal com 16 anos, mas levaram-na para a aldeia lá no interior do país e de lá não saiu e nunca mais lá quis voltar, claro, assim também não. Claro, Isto claro, já há 20 ou 30 claro. anos, não é? Sim, Isso, sim, isso sim, sim, depois, sim, sim. isso nunca mais lá voltou. Quando eu lhe falo, dizer que as coisas são muito diferentes, ela até, pois é, mas eu nunca, mas qualquer dia para ir lá a motivar, tenho a certeza que se tiver a oportunidade de lá ir, que vai ficar totalmente admiradíssimo e que vai lá voltar outra vez. Por isso é exatamente a dar esse conhecimento, sem dúvida. E a última parte, só antes de passar para o Ilídio, para a próxima pergunta, a questão de Portugal e o relacionamento com a diáspora. Como o doutor Carlos vai com muita frequência a Portugal, uma vez por ano, às vezes duas, quer dizer, portanto tem tido esse relacionamento há muitos anos com Portugal, de ir várias vezes, acha que hoje o imigrante, porque houve uma altura, não só nos Açores, não só na Madeira, mas também em Portugal continental, particularmente nas regiões, em que o imigrante, quando regressava, era visto como aquele Zé Povinho que foi, descalço, etc, 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 vê que haverá, portanto, alguma forma, vê que isso mudou, que hoje Portugal olha para os seus imigrantes, para os seus, portanto, luso-descendentes de uma forma diferente do que talvez olhava há 30 ou 40 anos atrás. Eu pessoalmente nunca senti nada, mas há pessoas que sentiram, não é? E eu conheço casos, e todos nós até conhecemos, mas acha que Portugal está-se a dar melhor, talvez, do que se dava há muitos anos com a sua diáspora? Sim, acho que sim, que está-se a dar melhor, acho que ainda é mais caminho para andar. Acho que sinto exatamente isso, pessoalmente, mesmo. E sempre senti, acho que menos agora, mesmo de lá até como estudante. Acho que até, muitas vezes, até chegando ao aeroporto, Sim, devo sinceramente, quando ouço, às vezes, obviamente descendentes portugueses a chegar ao aeroporto, à alfândega, e o indivíduo que está a ver o passaporte pergunta, não sabe falar português, mas de uma maneira quase, enfim, quase a culpar da pessoa de não saber que devia saber falar português. E por isso que é filho de imigrante, não sabe falar português. E por isso acho que isso ainda existe hoje, infelizmente. Acho que é menor, mas acho que isso ainda existe. Uma certa inveja, às vezes, até, da população. Não estou a falar até do Estado, não é? Às vezes estamos também esquecidos um pouco, podiam nos dar mais atenção. Ao fim e ao cabo, há um fundo muito grande do dinheiro que entra em Portugal, é dos imigrantes. Agora é dos turistas também, que está a ser bastante grande, mas até ali sempre foi dos imigrantes, até do resto da Europa, da França, da Alemanha, enfim, da Suíça, dos imigrantes por todo o mundo. Por isso, senti isso e acho que ainda sinto, acho que é menor, acho que está a melhorar, mas isso depende mesmo das pessoas, tudo. E até às vezes é interessante, porque as pessoas podem às vezes ser mais, sei lá, mais a receber melhor um estrangeiro às vezes do que um imigrante, o que isso fere um bocadinho. sim. Sim, sim, Porque, fere, aliás, porque um dos nossos dilemas é, de facto, aquelas palavras porta-inglês que nós usamos, que as comunidades, as particularmente mais antigas, usavam, e muitas vezes, quando voltavam a Portugal, as pessoas, e usavam aquelas palavras porque fazia parte do seu vocábulo, do seu cotidiano, eram, portanto, discriminados, digamos assim, ou insultados, até talvez para ser mais correto, e, entretanto, o que nós vemos hoje em dia em Portugal, o Ilídio e eu temos comentado isso muitas vezes, o menos que falta são estrangeirismos, digamos assim, até mesmo nos nossos pivôs da televisão, não é? Exatamente. Portanto, mas se eles utilizem esses estrangeirismos, tudo bem. Agora, se é um imigrante que se apoia neles porque, enfim, não teve a oportunidade de estudar em Portugal, já é outra coisa. Mas vê de facto que isso está a mudar um pouco, não é? sem dúvida está a mudar, e falar em estrangeirismos é muitas vezes difícil para mim tentar traduzir alguma coisa em português e saber ao fim e ao cabo que usam o mesmo termo lá, o termo inglês ou americano, não é? Exato. Do que cá, mas acho que sim, acho que tem mudado e espero que continue a mudar para melhor, sem dúvida. Muito bem. Passo para o Ilídio. Obrigado. Eu ia acrescentar só um ponto pequeno. Essas pessoas que realmente dão a cara quando se chega ao nosso país ou outro país, as pessoas que estão na imigração, têm um papel muitíssimo importante ao receber quem entra no nosso país.
Porque, em primeiro lugar, esquecem-se, e o Carlos mencionou isso, e eu vou reforçar, é que os turistas são os milhões ou os dinheiros que entram de turistas são umas coisas totalmente temporárias. Temporárias. As divisas que entram em Portugal provenientes dos imigrantes, e eu, devido à carreira que abracei há muitos anos, sei que continuam a ser o elixir e a ajuda importantíssima para equilibrar o PIB em Portugal. Portanto, as pessoas quando de manhã, e também nós ficamos sempre, os aviões quando chegam a Lisboa, chegam sempre umas horas um bocadinho cedo, às 5:30 da manhã, e a pessoa ou já está para ir para casa, ou então chegou e ainda não acordou bem. Mas é muitíssimo importante que realmente se olhe para quem visita o país, seja turista ou seja um imigrante que vai com a família, que seja bem recebida, porque nós agora temos um slogan que eu adoro. Portugal is open for business. Nós, para estarmos abertos, temos que realmente ser cordiais, sermos afetos e ter uma coisa que é muito importante, que às vezes não é fácil, é realmente ter uma cara muito amável e receber quem nos vem visitar, porque eles vêm nos visitar, tendo tantos países no mundo para visitar. Bom, voltando à tua previsão, como é que tu vês a evolução da medicina nos Estados Unidos? E os serviços de saúde, claro. E como vês o acesso à saúde aqui? Com as novas tecnologias, particularmente a inteligência artificial, como é que vês os serviços de saúde pública neste futuro próximo? Eu acho que no futuro, e já está a acontecer, acho hoje, vai-se dar mais uma importância aos cuidados primários de saúde e aos médicos na fronteira, mesmo à frente dos cuidados primários, porque da maneira que o sistema nos Estados Unidos tem sido, é que tem sido sempre muito mais dada atenção aos especialistas e aos super especialistas, aos grandes centros, e mesmo os grandes centros às vezes nem sequer tinham médicos dos cuidados primários de saúde. Hoje em dia está-se a ver que realmente é aí a grande fronteira, é aí onde tem que se aumentar o número, que já há poucos médicos dos cuidados primários de saúde aqui nos Estados Unidos, porque, embora não é um país como muitos dos países da Europa, em que são fundados sobre um sistema nacional de saúde, que tem o fundador, médicos dos cuidados primários de saúde. Aqui não é assim, mas eu acho que irá nesse sentido, em termos de futuro próximo até. É para lá que se caminha. O grande problema é exatamente não haver, digamos, cobertura de todas as pessoas que vivem nos Estados Unidos em termos de seguros. Sabemos que cá quem não tem seguro está mal, em termos de acesso a cuidados de saúde, quer seja cuidados primários de saúde. Se uma pessoa tem diabetes, tem tensão alta, tem colesterol alto e precisa de tratamento, tem que ter seguro, porque se não tem seguro não pode ter os medicamentos, os medicamentos são caros, não pode ir às consultas, e mais tarde depois tem um ataque ao coração, mas depois já é atendido nas urgências, porque vai às urgências e é atendido, quer tenha seguro, quer não tenha seguro. Se não tem seguro não paga, alguém outros pagam. Mas esse é um dos problemas cá, que espero que, enfim, já houve um grande aumento das pessoas com poderem terem seguro, mas eu espero que no futuro isso atinja toda a gente, porque eu acho que isso não é um privilégio, o direito à saúde, mas sim um direito que toda a pessoa tem de ter direito à saúde e aos cuidados de saúde, por isso, sem dúvida. Em termos da inteligência artificial, acho que vai ajudar, não vai tirar o lugar a ninguém, mas vai simplesmente ajudar. Já hoje em dia está a usar um pouco isso, ou seja, por exemplo, uma tomografia que é tirada pode ser analisada pelo computador para ver se tem alguma anomalia, já para alertar o radiologista que a vai ler. Uma tomografia ou mamografia, que é uma radiografia da mama, por exemplo, para detectar o cancro da mama, hoje em dia chama-se tomografia, mas já vai também alertar o radiologista para ver se há alguma zona que tenha que averiguar melhor. E assim se vai progredindo
na medicina em termos da inteligência artificial e vai ajudar no diagnóstico, sem dúvida, mas exatamente aquela pessoa ao lado do doente e a falar com o doente nunca vai ser o computador. Tem que ser uma pessoa, tem que ser um médico, tem que ser alguém a falar, tem que ser um people's person, porque o computador nunca vai ser um people's person, por isso nunca vai ter essa possibilidade, por isso nunca vai tirar esse contacto. Uma área que está, eu acho evoluir bastante também, é a telemedicina, ou seja, o acesso muitas vezes a zonas mais distantes, mais reclusas, para não só ao doente, mas até no aspecto de, por exemplo, um hospital num sítio pequeno onde não tem um radiologista todos os dias para estar ali à meia-noite para ver uma radiografia, pode tirar uma radiografia, pode tirar uma tomografia, aquilo é visto no computador e um radiologista no outro lado do país, ou até noutro país, pode ler a imagem e dar logo a leitura da imagem ao médico que está nessa urgência a ver esse doente. Por isso, isso tem ajudado muito em termos de poder haver acesso a especialistas para ver certos exames e para poder avaliar e dar da sua opinião. Inclusivamente, hoje em dia, já há muitas empresas a testar centros onde uma pessoa pode ir, ligar uma máquina, mede a tensão, ausculta, o médico está noutra parte, totalmente noutra parte, noutro país, noutra parte do país, e está a ouvir, está a ver a pessoa, está a auscultar a pessoa, ver-lhe o exame da tensão, se tirar sangue tem o resultado das análises, e por isso pode quase fazer um exame através de telemedicina hoje em dia. Por isso, eu acho que isso que é o que vai até modificar mais o acesso, especialmente em zonas mais rurais, à medicina, especialmente quando precisam de um especialista que será muito distante, e em vez de estar a deslocar com essa distância, o especialista poder realmente fazer o seu exame e a sua análise, porque pode ver a pessoa andar, pode fazer vários testes, inclusivamente externos dessa maneira, e pode dar a sua avaliação sem a pessoa ter que se deslocar grandes distâncias. Agora falta-me o termo, a AI, a inteligência artificial, vai realmente modificar mais a medicina também, mas e provavelmente em certas coisas nós nem sequer conseguimos imaginar como tem, aliás, vai modificar a sociedade inteira. Mas a pessoa é sempre preciso. Sim. O computador nunca vai tirar o lugar a quase ninguém, mas de certeza absoluta que é uma coisa importantíssima em qualquer campo. Eu, portanto, passo para a última pergunta, não é? Mas antes gostaria só de perguntar-lhe a questão da medicina preventiva, Dr. Carlos Correia, portanto, aliás, o médico de família, é isso mesmo, é ver que se nós não chegamos a esse ponto do ataque cardíaco, não é? Como disse, portanto, se há de facto, é uma mudança muito radical na comunidade portuguesa, particularmente a geração do meu pai e o meu avô, e ao médico quando tinha um problema. Hoje a medicina preventiva tem um papel muito diferente do que tinha, por exemplo, há 50 ou 60 anos. Sem dúvida, e é algo sempre difícil às vezes de comunicar, especialmente às pessoas de mais idade, exatamente, têm esse aspecto. Mas doutor, não me dói nada, porquê é que tenho que tomar comprimidos? Eu sinto-me bem, não é? Porquê é que preciso de comprimidos? Exatamente, é isso, é muito difícil de tentar ultrapassar essa barreira muitas vezes, mas não só às pessoas de idade, também às pessoas jovens, não é? De saber que muito da saúde que temos ou que não temos é dependente de nós. Obviamente temos que ter um bocadinho de sorte, não é? Temos que nos alimentar bem, estar sempre ativos e ter um bocadinho de sorte. Mas se não fizermos essas duas coisas primeiros, de certeza que vamos, provavelmente, e não fumar, diria ainda mais essa, não fumar também. Se fizermos isso, estamos a aumentar a nossa probabilidade de vir a ter saúde, não é? Se temos bons genes, olhar para os nossos pais, avós, até que idade viveram, tendo em conta que na altura também os cuidados de saúde eram limitados, não é? Mas daí já podemos dizer assim, olha, se tivermos cuidado,
realmente podemos viver. É a coisa mais importante, para mim exatamente, é o meu ramo, é exatamente naquilo que eu adoro de incentivar os meus doentes exatamente a terem exatamente esses cuidados, a não ter peso a mais, a não fumar, a deixar de fumar se fumam, a ter cuidado com a atenção, tentar evitar os diabetes que existe muito dentro da nossa comunidade e está muito ligado à obesidade também, mas não só, está a genética, e a genética não se pode mudar, eu digo, isto não pode mudar. Agora, se tem a probabilidade, se tem a tendência para ter diabetes, isso não pode mudar. Agora, pode deixar de fumar, pode fazer exercício físico, pode perder um bocado de peso, não comer doce, e tudo isso vai melhorar, ou pelo menos adiar o vir a ter diabetes e melhorar, e tentar evitar, ao menos, ter diabetes. Por isso é aquilo que podemos fazer por nós próprios, eu diria o mais importante para a nossa saúde a longo prazo. Agora, se temos um ataque de coração, obviamente queremos estar num hospital que tenha um cardiologista, que tenha uma intervenção cirúrgica, se for preciso pôr um stent, se é preciso fazer uma angioplastia, seja o que for preciso, não é? Nessas alturas realmente precisamos de intervenções mais especializadas, mas o mais importante é tentar evitar chegar lá, ou pelo menos adiar. Se vamos lá chegar, chegamos lá aos 70 e não aos 50. É muito melhor que vivemos mais 20 anos com mais saúde. Obviamente que um dia, mais tarde ou mais cedo, temos que morrer. Isso já sabemos. Mas nesta ideia de que não adianta nada, isto já está escrito. Não está nada escrito. Nós é que escrevemos, acho, a nossa história. Nós é que escrevemos a história da nossa saúde, em parte. E infelizmente há pessoas que têm azar e têm doenças graves quando jovens, e isso não são de nada que eles fizeram, exatamente têm, digamos, enfim, esse azar, digamos, não há mais nada para dizer nesse aspecto, mas a maioria dos casos não é assim, não é azar, é exatamente aquilo que nós fazemos e temos o controle sobre muito daquilo da nossa saúde, muito mais do que aquilo que as pessoas acham em geral. Muito obrigado. E a última pergunta mesmo é a questão, portanto, da pandemia. Portanto, acabamos de atravessar, ou há quem diga que ainda estamos numa fase da pandemia. Como é que o doutor vê estes fenómenos mundiais e como é que, na sua opinião, se acha que nós tiramos algumas ilações como sociedade desta pandemia? Portanto, em termos de medicina, obviamente também há os termos sociais e os termos culturais e tudo isso, mas em termos de medicina e de saúde pública tiramos algumas ilações e acha as ilações suficientes para estarmos preparados ou é mesmo impossível preparar-se para outra crise? É difícil de preparar para outra crise, mas as ilações acho eu que foi que não estávamos preparados e que infelizmente a crise foi politicizada, que destruiu qualquer medidas de conjunto que era preciso quando se trata de uma pandemia. Ora, precisa de estar todos em conjunto a trabalhar, embora tenha um pouco de diferenças de opiniões, mas a tentar usar a ciência para tentar combater e evitar que se fique pior, não é? Por isso, acho que, em parte, não aprendemos nada, pelo contrário, mostrou que temos muito para aprender e para modificar para poder enfrentar outra pandemia, se é que apareça, que, enfim, é uma questão de tempo, pode ser daqui a 100 anos, esperamos que não seja antes ou que seja ainda muito mais depois. O que também foi triste foi que, embora a pandemia tivesse começado provavelmente numa zona que se sabe, na China, não houve acesso para ter a pesquisa, para saber exatamente porque é que aconteceu, como é que aconteceu, porque é estranho exatamente o que aconteceu, e por isso os dois fatores, ou as duas ideias de que teria acontecido no mercado dos animais, ou que teria acontecido no laboratório, onde estavam a fazer experiências sobre esse tal vírus, acho que são as duas ideias possíveis, mas porque a China obviamente não tinha interesse nenhum, um país fechado como é, em deixar saber como é que foi, acabamos por não saber, porque o que aconteceu foi algo que não acontece muitas vezes, que foi o vírus não só mudar-se para se transmitir de um animal para um ser humano, que às vezes acontece, mas muitas vezes é só para quem entra em contato com os animais, é que o mesmo vírus depois também tinha a possibilidade de transmitir de humano para humano. Ora, isso normalmente é um passo a mais. Por isso fez 2 passos num, não é? E por isso é que se tornou tão perigoso, porque não tivemos tempo sequer para, enfim, controlá-lo na altura em que só estaria a contaminar quem
estava em contacto com os animais e daí poder controlar e não deixar chegar ao segundo passo. Ora, o que é preciso é que continuem os estudos, eu sei que existem, e muitos vírus que existem em animais, que não estão em humanos, tentar evitar que eles, e tentar compreender como é que eles adquirem essa habilidade de fazer esse salto do animal para o ser humano, e esse salto depois de um ser humano para poder contaminar outro ser humano, porque temos que compreender isso para tentar evitar que isso aconteça, porque se isso acontece, infelizmente, eu acho que é triste dizer, mas estamos muitíssimo pouco preparados. Obviamente que muitos países fizeram um grande esforço, especialmente com a vacinação, que foi o que salvou muita gente, e depois hoje em dia com medicamentos, que também existem para tratar, mas em termos dos cuidados de saúde, de centros de saúde e tal, acho que ficamos aquém daquilo que podia ser, e como eu digo, politicizado como foi, acho que se acontecesse outra, e na pior seria, infelizmente, pelo menos neste país. Acho que em Portugal não aconteceu tanto e havia mais, enfim, concordância com as medidas, e em muitos outros países isso foi, mas nos Estados Unidos acho que isso foi, nesse aspecto, para mim foi um desastre. Não acreditar na ciência, não acreditar nos cientistas que estudam, que têm estudado a vida inteira, virologistas, e a pensar que se sabe mais do que eles. Olha, tive muitas conversas, e não só isto, até fiz várias palestras com funcionários até do hospital, a falar quando houve a vacinação, e a mesma coisa que e uma das coisas que ele dizia era exatamente, olha, perguntava se tem algum problema de carro, e precisam de motor, não está a funcionar, querem que eu vá lá ver o que é que se acontece com o carro? Eu espero que não, porque eu não faço a mínima ideia do que acontece. É o mecânico que deve ir. E porquê que vai perguntar da vacinação ao mecânico e não ao médico? Porque era exatamente o que as pessoas faziam, que o vizinho dizia isto, dizia aquilo, ou acontece isto, ou isso faz mal, e não. E os cientistas, quem sabem, é quem estudaram aquilo, investigaram aquilo, essas pessoas que eram às vezes até apagadas e não acreditavam na ciência. Por isso, enfim, acho esse foi um grande erro deste país, e felizmente não aconteceu tanto noutros países, mas entristeceu-me que não havia exatamente esse conjunto da comunidade para enfrentar a pandemia, e duvido que que haja essa unidade para a próxima vez. Provavelmente ainda haverá menos unidade, possivelmente só acontecerá daqui a 100 anos, e possivelmente as coisas serão muito diferentes nessa altura, esperamos nós. Mas evitar é exatamente o mais importante, tentar estudar mais, saber mais sobre o vírus, que realmente é o organismo mais pequenino no mundo, o organismo vivo mais pequenino no mundo. Não há nada mais pequeno do que um vírus, não pode viver fora de outros animais, de outras células, e no entanto pode ser o mais letal, e que nos vergou o mundo inteiro. Parece impossível, mas é mesmo assim. Claro. Antes de terminar, portanto, estamos mesmo a terminar, e aliás a última palavra vai ser do Elídio. Eu queria agradecer ao Dr. Carlos Correia este tempo que nos dispensou, portanto, sei que a vida de médico é uma vida super ocupada. Muito obrigado por ter estado com a Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, muito obrigado por ter estado com a Palcos, muito obrigado por ter estado com a comunidade portuguesa. Eu queria fazer uma pergunta a nível de, não leva mal, mas porquê é que as balanças de todos os médicos estão erradas? A do meu cardiologista está errada 18 libras, ou 18, portanto, a do meu médico também está a mesma coisa. Há 10 anos atrás estava errada por 10, não é? Agora é mais ou menos 18. Mas é um problema dos médicos, ou é meu, Dr. Carlos? Olha, talvez, olha, os meus doentes muitas vezes dizem, olha, em casa eu peso menos. Eu digo sim, está bem, não interessa, pesa menos. Mas olha, o que é que pesava da última vez? Vamos comparar. Já não ligo tanto ao número que é agora, mas o que era antes e o que está agora. Está mais, está mais, está mais. Fosse o que fosse, o em casa, está mais ou está menos? Por isso tento eliminar já esse problema da diferença de peso em casa e no consultório. Então não compro o produto que as balanças dos médicos estão todas erradas, não é? Muito obrigado, é uma forma de descontrair, porque eu estou nessa linha de precisar
precisar perder esses 18. Ou Não 9 é o quilos, único, não não sei. é o único. Muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo seu sucesso, parabéns pela sua ligação a Portugal, parabéns pelo seu português que continua corretíssimo, e parabéns, obviamente, pelo trabalho que faz, não só na medicina, mas também o serviço público, que é ter um médico que poucas comunidades nos Estados Unidos têm. O luxo de ter um médico que fala a sua língua em português, particularmente quando as pessoas, como disse, quando as pessoas envelhecem, que normalmente é quando precisam mais do médico, apesar de a doença não escolher idade de uma forma ou de outra. Mas mais uma vez, muito obrigado, parabéns por ser quem é e parabéns pela sua brilhante carreira. Meu amigo Ilídio, termina. Carlos, foi um prazer ter-te como interlocutor e ouvir as tuas explicações aos tópicos que, afinal, até selecionamos para este webinário. A tua família, ou melhor, a nossa família, deve ter ficado também com alegria incomensurável depois deste webinário que tem dado voz aos que defendem e querem divulgar a nossa diáspora portuguesa nos Estados Unidos. Muito obrigado. Meu prazer. Um abraço também para aqueles que nos acompanharam e sempre nos acompanham, e também para aqueles que depois, virtualmente, através do YouTube, vão assistir em diferido a estes vídeos, na nossa bonita língua portuguesa. E, como sempre, para o meu grande amigo Diniz Borges, aquele grande abraço. Muito obrigado, Carlos. Foi um prazer. Um prazer, meu. Muito obrigado a todos, e como estamos à beira de, permitam-me um viva o 25 de Abril e viva a liberdade. Um abraço. 25 de Abril, sempre. Sempre. Um Viva abraço, sempre. até breve. Muito Até obrigado. breve, até breve. Adeus. Obrigado a todos. Adeus. Boa noite.